Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1: Em A Casa dos Retratos. Quando comecei a trabalhar como cuidador de uma senhora idosa chamada Dona Emília, não sabia que minha vida mudaria para sempre. Ela morava em uma antiga mansão na parte mais isolada da cidade, um lugar que parecia ter saído de outro século, com pisos de madeira que rangiam e uma lareira imensa que raramente era usada. Mas o que mais me intrigava eram os retratos pendurados pelas paredes. Eram pinturas de familiares com expressões solenes, olhos que pareciam seguir quem passava e sorrisos que nunca alcançavam os olhos. Dona Emília era uma mulher frágil e de poucas palavras, mas seu olhar parecia saber mais do que dizia. Os retratos guardam a história da casa, disse uma vez, quando me pegou observando uma das pinturas mais antigas, a de um homem de bigode espesso e olhar severo. Eles observam. Certifique-se de que eles fiquem no lugar. Naquela noite, enquanto organizava os livros na biblioteca, ouvi um leve som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O som parecia vir do corredor onde ficavam os retratos. Com o coração acelerado, caminhei até lá e percebi que uma das pinturas, a do homem de bigode, estava ligeiramente torta. Ajustei-a e, ao fazê-lo, senti um leve arrepio percorrer meu corpo, como se um sopro gelado tivesse passado por mim. Voltei para o meu quarto, mas o sono não veio facilmente. Durante a madrugada, acordei com o som de algo se arrastando pelo chão. Levantei-me e fui até a porta, espiando pelo corredor. A luz fraca da lua iluminava o suficiente para que eu visse os retratos. Mas algo estava errado. A pintura do homem de bigode estava no chão, virada para baixo, e os outros retratos pareciam ligeiramente deslocados, como se tivessem se movido sozinhos. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha mente pregando peças, mas quando me aproximei para recolocar a pintura, ouvi um sussurro baixo e rouco: "Não toque". Recuar foi instintivo, e a pintura permaneceu no chão, com a sensação de que o homem me observava mesmo de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, Dona Emília estava mais pálida que o normal. Perguntei se havia ouvido algo durante a noite, e ela apenas balançou a cabeça. "Eles estão inquietos", disse ela, sem me olhar nos olhos. A casa sente quando algo muda. Durante as noites seguintes, os sons continuaram. Batidas suaves, passos arrastados e o som de madeira rangendo, como se alguém caminhasse pelo corredor, parando em frente às portas. Uma madrugada, decidi ficar acordado e vigiar. Por volta das 3 da manhã, vi algo que me fez gelar. A pintura do homem de bigode estava novamente torta, mas desta vez, a expressão dele parecia diferente. O sorriso sutil havia desaparecido, e seus olhos, que antes olhavam para a frente, agora estavam virados em minha direção, cheios de raiva. O corredor ficou mais frio, e uma brisa gelada passou por mim. A lareira na sala de estar acendeu sozinha, as chamas tremeluzindo de forma irregular. O sussurro voltou, agora mais claro: "Você os perturbou". Senti meus músculos se contraírem de medo, mas, antes que pudesse reagir, vi uma sombra se mover na parede, uma silhueta alta e imponente que se aproximava lentamente. Dona Emília apareceu na porta do corredor, com uma expressão de desespero. "Volte para o seu quarto, agora", disse ela, a voz firme pela primeira vez. Fechei a porta e me sentei no chão, ouvindo os sons abafados de conversas baixas e sussurros que vinham do corredor. Na manhã seguinte, os retratos estavam em seus lugares, mas o homem de bigode continuava com um olhar desviado e uma expressão de ameaça. Dona Emília nunca mais falou sobre os retratos, e eu terminei meu trabalho com ela sem tocar novamente naquele corredor à noite. Mas, até hoje, quando passo em frente àquela casa, sinto os olhos do homem de bigode me seguindo, lembrando-me que algumas histórias devem ser deixadas em silêncio, presas para sempre nas paredes que as guardam.
História 2, o hospedeiro da poltrona vermelha. Na casa da minha bisavó, havia uma poltrona vermelha que sempre me deixou desconfortável. Era uma peça antiga, com detalhes em madeira entalhada e um tecido de veludo desgastado. A poltrona ficava no canto da sala de visitas, onde a luz do sol nunca parecia alcançar completamente. Minha bisavó, uma senhora de olhos astutos e voz suave, sempre dizia para não sentar ali. Essa poltrona é para ele, sussurrava, sem nunca explicar quem era ele. Com o tempo, passei a evitar aquela sala, mas em uma tarde chuvosa, enquanto visitava a casa dela, um trovão alto me fez pular e buscar refúgio ali. Entrei na sala escura, com o cheiro de madeira antiga e livros velhos preenchendo o ar. Sentei-me na poltrona vermelha, sentindo o tecido frio sob minhas mãos. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei ignorar. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e o som da chuva parecia abafado, distante. Fechei os olhos por alguns segundos, e foi então que senti. Um peso invisível pressionou meus ombros, como se mãos geladas tivessem pousado ali. Abri os olhos rapidamente, e a sala parecia mais escura, como se as sombras tivessem se estendido pelas paredes e teto. Levantei-me de um salto, mas a sensação de que alguém estava me observando persistiu. Ao olhar para a poltrona, jurei ver o tecido afundar levemente, como se alguém invisível estivesse sentado. Contei à minha bisavó o que havia acontecido, e ela olhou para mim com um semblante sério e triste. Você o acordou, disse ela, sua voz um sussurro. Há muito tempo, um homem vivia nesta casa. Ele adorava essa poltrona mais do que tudo. Quando ele morreu, parte dele ficou presa aqui, esperando que alguém se atrevesse a perturbá-lo. As noites que se seguiram foram marcadas por estranhos eventos. O som de passos ecoava pelo corredor que levava à sala, parando sempre em frente à porta. Em uma das noites, ouvi um leve sussurro que parecia vir do corredor, volte. Fechei os olhos com força, tentando ignorar, mas o som de um estalo, como madeira se partindo, ecoou, e a porta da sala se abriu levemente por conta própria. A poltrona vermelha estava ali, imóvel, mas algo parecia diferente. A escuridão ao seu redor parecia mais profunda, e a sensação de que alguém estava sentado ali, me observando, era avassaladora. Decidi contar à minha mãe sobre o que vinha acontecendo. Ela franziu a testa e admitiu que, quando era criança, também ouvia os passos e os sussurros, mas achava que eram apenas pesadelos. Disse que a poltrona havia pertencido ao bisavô dela, um homem austero e recluso que passava horas sentado ali, sem dizer uma palavra, apenas olhando para o vazio. Na noite seguinte, fui até a sala com uma vela acesa e parei em frente à poltrona. O que você quer? Sussurrei, sentindo o coração martelar no peito. A vela tremulou, e a sombra projetada na parede atrás da poltrona parecia formar um rosto pálido, com olhos fundos e um sorriso torto. O ar ficou mais frio, e a vela se apagou. No escuro, ouvi o sussurro novamente, agora mais próximo e mais claro, você nunca deveria ter sentado aqui. Saí correndo da sala e tranquei a porta. Minha bisavó, com sua voz cansada, apenas disse, e agora, ele sabe que você está aqui. Desde então, a casa parece diferente, como se algo observasse cada movimento. E toda vez que passo pelo corredor, ouço um leve arranhar vindo da sala, e sinto que, se eu olhar por baixo da porta, verei dois olhos brilhantes me observando, esperando que eu volte para a poltrona vermelha. História 3, o rádio da estação abandonada. Na pequena cidade onde cresci, havia uma estação ferroviária abandonada, esquecida no tempo. Os trilhos enferrujados levavam a lugar nenhum, e as janelas da estação estavam quebradas, cobertas por tábuas e teias de aranha. Mas o que tornava o lugar ainda mais intrigante era um velho rádio que, segundo as histórias, ainda tocava músicas de tempos passados quando a noite caía. Diziam que era uma estação que nunca parava de transmitir, mesmo após décadas de abandono. Eu e meu amigo Rafael decidimos verificar essa história por nós mesmos. Fomos até a estação ao entardecer,
quando o céu começava a ganhar tons de roxo e laranja. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante dos grilos e do vento que passava pelas janelas quebradas. Entramos na estação com lanternas em mãos, iluminando a poeira que dançava no ar. O interior estava repleto de bancos velhos, papéis espalhados pelo chão e um guichê com a pintura descascada. No canto, em cima de uma mesa de madeira gasta, estava o famoso rádio. Era um aparelho grande, com botões enferrujados e uma tela rachada. Rafael riu, dizendo que era só uma lenda boba, mas, quando ele deu um passo para trás, o rádio emitiu um som fraco de estática. Congelamos. O som aumentou, como se alguém estivesse ajustando a frequência. Uma música começou a tocar, uma melodia antiga de piano que soava triste e melancólica. Trocamos um olhar de alerta, e Rafael tentou desligar o rádio, mas os botões não se moviam. A música continuou, e então uma voz rouca e arrastada surgiu entre os acordes: "Você está ouvindo a estação que nunca dorme." O medo nos fez recuar, e a melodia mudou para algo mais sombrio, um arranjo de cordas que fazia a sala parecer mais fria. Olhei para o rádio e vi que as luzes piscavam em um ritmo que não correspondia à música. Rafael puxou meu braço, sussurrando que devíamos sair dali, mas antes que pudéssemos nos mover, a voz voltou, agora sussurrando em um tom urgente: "Não vão embora." As portas da estação se fecharam com um estrondo, e a temperatura caiu ainda mais. A música parou, e o som de estática preencheu o ambiente, seguido por um silêncio perturbador. Um som de passos ecoou pelo chão de madeira, e uma sombra alta e indistinta passou por uma das janelas. A luz da nossa lanterna falhou por um momento, e quando voltou, a sombra tinha desaparecido, mas o rádio começou a tocar novamente, repetindo a melodia de piano. O som parecia vir de todos os lados, e então ouvimos uma risada baixa, como se alguém estivesse se divertindo com o nosso medo. Eles também ouviram, sussurrou a voz, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se a estação inteira estivesse viva, respirando e esperando por nós. Conseguimos empurrar uma das portas e sair correndo. O som da música e das risadas nos seguiu até o fim da rua, até que finalmente o silêncio da noite nos envolveu. Quando olhei para trás, a estação parecia apenas um prédio velho e esquecido, mas a luz fraca de um lampião que nunca funcionou antes piscou, e jurei que ouvi o som distante do rádio, despedindo-se em um tom sussurrante: "E até a próxima noite." Na manhã seguinte, tentamos contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Alguns disseram que era a imaginação de jovens impressionáveis, mas outros apenas nos olharam com um ar de compreensão e medo velado. Desde então, evito passar perto da estação à noite, e, às vezes, quando o vento sopra de forma estranha, ouço a melodia de piano flutuando pelo ar, lembrando-me de que a estação ainda espera por seus ouvintes. História 4: O espantalho da fazenda abandonada. Cresci em uma cidade pequena, cercada por fazendas e campos que pareciam não ter fim. Um dos lugares mais temidos por todos era uma antiga fazenda abandonada, com um espantalho que se destacava no meio do campo seco e esquecido. A estrutura do boneco era esquelética, feita de galhos torcidos e coberta por um velho casaco esfarrapado. O que tornava o espantalho verdadeiramente assustador eram os olhos, duas pedras negras que pareciam observar quem passasse. As crianças da cidade juravam que ele se movia à noite, mas sempre achei que era apenas uma história para nos assustar. Uma tarde, eu e meus amigos decidimos provar que essas histórias eram apenas lendas. Fomos até a fazenda, atravessando o campo alto e seco que sussurrava sob o vento. O silêncio ao redor era estranho, como se o campo inteiro estivesse segurando a respiração. O espantalho estava lá, imóvel, com seu casaco balançando levemente. Aproximei-me para examinar de perto, e percebi que as pedras negras que serviam como olhos estavam posicionadas de forma que realmente pareciam me seguir. "Vamos, é só um monte de palha e galhos", disse Lucas, rindo nervosamente. Ele se atreveu a dar um leve empurrão no espantalho, que balançou de um lado para o outro antes de voltar à posição inicial.
Naquele instante, uma rajada de vento passou por nós, carregando um cheiro de terra úmida e algo mais, algo podre. O vento parecia sussurrar, um som baixo que quase formava palavras. Decidimos voltar para casa antes que o sol se pusesse completamente. Mas, naquela noite, algo me acordou. Olhei pela janela, que dava para os campos ao longe, e vi uma sombra escura e alongada. Parecia com um espantalho, mas ele estava fora do lugar, mais próximo da cerca que separava a fazenda do resto da cidade. Pisquei, tentando afastar o sono, mas a sombra não desapareceu. Em vez disso, parecia ter se movido levemente, inclinando a cabeça para o lado. Na manhã seguinte, fui à casa de Lucas para contar o que tinha visto. Ele estava pálido e agitado. Disse que, durante a noite, ouviu batidas leves na janela do seu quarto e que, ao olhar, viu a silhueta de um homem magro com braços longos que tocavam o vidro. Jurou que os olhos brilhavam como as pedras negras do espantalho. Tentamos contar aos nossos pais, mas eles riram e disseram que passávamos tempo demais ouvindo histórias de terror. Decidimos que naquela noite ficaríamos acordados, cada um em sua casa, observando a janela. Por volta da meia-noite, ouvi um som de passos arrastados do lado de fora, o mesmo som que o vento fazia ao passar pelo campo seco. A silhueta estava de volta, agora mais próxima da minha casa, parada perto do portão. Os olhos de pedra refletiam a luz da lua, e o casaco esfarrapado parecia se mover sozinho. Lucas me ligou, com a voz trêmula, dizendo que a figura estava na frente da casa dele também. Ele está mais perto agora, sussurrou, antes de a ligação cair. O pavor me fez prender a respiração, e de repente, o som de algo batendo levemente na janela ecoou pelo meu quarto. O espantalho estava lá, imóvel, mas os olhos pareciam fixos em mim. Ouvi um sussurro vindo de algum lugar próximo, não deviam ter vindo. O resto da noite foi um borrão de medo. Fiquei deitado, olhando fixamente para a janela até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, a figura tinha desaparecido. Corri até a casa de Lucas e encontrei-o acordado, com os olhos vermelhos e a expressão assustada. Decidimos nunca mais voltar àquela fazenda e manter o espantalho como um segredo nosso. Até hoje, ninguém mais se atreve a se aproximar do campo abandonado. Mas, nas noites mais escuras, alguns moradores ainda dizem ouvir o sussurro do vento que parece carregar palavras, e veem uma figura magra que observa a cidade de longe, esperando por alguém que tenha coragem de desafiá-la novamente. História 5, a lâmpada no corredor. Quando comecei a alugar um pequeno apartamento em um prédio antigo do centro da cidade, fiquei fascinado com a arquitetura detalhada e o ar nostálgico do lugar. As portas de madeira maciça, os corredores estreitos e as janelas com vitrais coloridos traziam um charme inegável. No entanto, logo percebi que algo ali não estava certo. Havia uma lâmpada de teto no corredor em frente ao meu apartamento que piscava de forma intermitente, lançando sombras instáveis nas paredes. O zelador, um homem idoso e calado, sempre dizia que o prédio tinha sua própria personalidade e que eu deveria me acostumar com isso. Nas primeiras semanas, os flashes de luz não me incomodaram tanto, mas, certa noite, enquanto lia na sala de estar, notei algo estranho. A lâmpada do corredor começou a piscar de forma ritmada, como se alguém a estivesse manipulando de propósito. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico, mas só vi o corredor vazio, com sombras dançando a cada piscar da lâmpada. Voltei para a sala, tentando ignorar a inquietação, mas logo ouvi um som baixo e arrastado, como se algo estivesse se movendo lentamente pelo corredor. Desta vez, abri a porta, e a lâmpada parou de piscar instantaneamente. O corredor estava novamente vazio, mas a sensação de que algo estava ali, escondido nas sombras, não me deixou em paz. Fechei a porta, respirei fundo e tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Na noite seguinte, por volta da mesma hora, acordei com um som peculiar, um leve estalo, como se dedos tocassem o vidro da lâmpada. Levantei-me e fui até a porta, mas hesitei em abrir. Pelo olho mágico, vi a lâmpada piscando mais rápido e,
por um breve momento, uma sombra alta e magra passou pela luz, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiu. O coração acelerou, e afastei-me da porta, sentindo o ar da sala ficar subitamente mais frio. Contei o que estava acontecendo para um vizinho do andar superior, que me olhou com preocupação. Ele disse que aquele corredor sempre foi estranho e que, décadas atrás, uma mulher havia desaparecido misteriosamente do prédio, vista pela última vez perto daquela lâmpada. Disse que, desde então, moradores relataram ver sombras e ouvir passos quando o corredor ficava escuro. Naquela noite, decidido a enfrentar meu medo, fiquei na porta, observando a lâmpada através do olho mágico. As horas passaram sem incidentes, e eu comecei a me sentir tolo por ter ficado ali tanto tempo. Mas, pouco depois das 3 da manhã, a lâmpada piscou de novo, e a sombra alta apareceu, desta vez parando em frente à minha porta. A figura não tinha rosto, apenas uma silhueta escura que parecia se mover com um leve tremor. O som de unhas arranhando a porta começou devagar, criando um ruído que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Recuei, trancando a porta com mais força, como se isso fosse me proteger. A lâmpada parou de piscar, e o corredor ficou em completo silêncio. Mas o som de passos pesados e lentos ainda ecoava, como se a figura estivesse indo embora, apenas para voltar outra noite. Desde então, evito olhar para o corredor à noite. Os moradores continuam comentando sobre a lâmpada piscando, mas ninguém tem coragem de admitir que também ouviu os passos ou viu a sombra. O zelador, com seu olhar distante, apenas diz: o prédio tem sua própria personalidade, e algumas portas não devem ser abertas. Agora, toda vez que a lâmpada começa a piscar, sei que não estou sozinho. E, mesmo com a porta trancada, a sensação de que algo está do outro lado, esperando, nunca desaparece. História 6: O visitante noturno. Quando me mudei para uma nova casa no interior, a primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto durante a noite. Não havia sons de carros, nem de vizinhos, apenas o farfalhar das folhas e o ocasional uivo distante de um cão. Era tranquilizador no início, mas com o tempo, o silêncio começou a parecer opressor, como se escondesse algo à espreita. Na terceira noite após a mudança, acordei por volta das 2 horas da manhã com uma sensação estranha. Era como se uma corrente de ar frio tivesse passado por mim, mas as janelas estavam fechadas. Sentei-me na cama, tentando entender o que havia me despertado. Foi então que ouvi um som baixo e contínuo, como um arranhar suave, vindo da porta da frente. O coração começou a bater mais forte, mas me convenci de que era apenas um animal, talvez um gato perdido. Na noite seguinte, o mesmo som voltou, mas desta vez, parecia mais insistente. Levantei-me e desci as escadas com uma lanterna em mãos. O arranhar parou assim que cheguei ao último degrau. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase pude ouvi-lo. Esperei alguns minutos, e nada aconteceu. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Na noite seguinte, o som mudou. Não era mais um arranhar, mas sim um leve bater, como se alguém estivesse tocando a porta de forma quase educada. Minha mente lutava contra a lógica. Quem bateria a porta em uma hora dessas, em um lugar tão afastado? Respirei fundo, peguei a lanterna novamente e desci, agora com passos mais firmes. Quando cheguei à porta, senti uma presença do outro lado. Olhei pelo olho mágico, mas não vi nada além da escuridão. Com a mão trêmula, destranquei a porta e abri uma fresta. O ar frio da noite entrou, mas não havia ninguém lá. A estrada deserta à frente da casa estava vazia, e o vento soprava suavemente, balançando as árvores. Quando estava prestes a fechar a porta, ouvi um sussurro ao meu lado: "Você abriu." Saltei para trás, o susto me paralisando por um instante. Olhei ao redor, mas não vi nada. Fechei a porta com força e travei todas as fechaduras que pude encontrar. O resto da noite passei acordado, com as luzes acesas, ouvindo o bater suave que eventualmente voltou, como uma insistência paciente.
No dia seguinte, comentei o ocorrido com o dono de uma loja local. Ele me olhou com um semblante sério e perguntou: "Na porta foi aberta, não foi?" Meu silêncio confirmou a suspeita. Ele explicou que, muitos anos atrás, uma figura misteriosa, um homem pálido e sem expressão, havia sido visto andando pela estrada nas noites mais escuras, batendo de porta em porta. Diziam que, se alguém abrisse a porta, ele esperava do lado de fora até ser convidado a entrar. Decidido a me proteger, comprei trancas extras e até sal, que o lojista recomendou colocar nas janelas e na porta. Naquela noite, o silêncio voltou a reinar. O ar estava tenso, e o menor som parecia amplificado. Pouco depois das 2 horas, o bater voltou, agora mais alto e mais urgente. O sussurro também voltou, quase como um cântico, repetindo: "Você abriu, deixe-me entrar." O medo tomou conta de mim, e fiquei de pé na sala, observando a porta tremer levemente, como se algo estivesse empurrando de fora. Fechei os olhos e rezei baixinho, até que o som parou abruptamente. Quando abri os olhos, vi que o vidro da janela ao lado da porta estava embaçado, e marcas de mãos apareciam lentamente, como se alguém tivesse pressionado os dedos contra o vidro, tentando olhar para dentro. Passei o resto da noite em claro e, pela manhã, o vidro estava limpo, sem vestígios das mãos. Mas a sensação de que algo ainda estava lá fora, esperando, nunca desapareceu. Desde então, nunca mais abri a porta durante a noite, e nas noites mais frias, ainda posso ouvir o bater, seguido pelo sussurro que parece viajar com o vento: "Você abriu." História 7: O quadro maldito. Minha mãe era uma colecionadora de antiguidades, e nossa casa sempre esteve cheia de objetos curiosos, desde vasos de cerâmica móveis antigos com detalhes entalhados à mão. Certo dia, ela trouxe para casa um quadro que encontrou em um leilão. A pintura mostrava uma paisagem sombria, com uma casa pequena e uma árvore retorcida em frente a ela. O céu era de um tom cinza escuro, e as sombras na pintura pareciam se mover conforme a luz mudava. Assim que o quadro foi pendurado na sala de estar, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Na primeira noite após o quadro ser colocado, acordei com um som de passos leves no corredor. Pensei que fosse minha mãe, mas o som parou em frente à porta do meu quarto e não continuou. Fiquei em silêncio, esperando ouvir mais, mas nada aconteceu. Voltei a dormir, mas a inquietação permaneceu. No dia seguinte, quando voltei da escola, percebi que o quadro estava ligeiramente inclinado, como se tivesse sido tocado. Ajustei-o, achando que era coisa da corrente de ar, e continuei com meu dia. À noite, enquanto jantávamos, minha mãe comentou que estava tendo sonhos estranhos desde que trouxe o quadro para casa. Sonhos com a casa da pintura e uma figura alta que a observava de dentro da janela. Ri nervosamente, tentando desviar a conversa, mas a verdade era que eu também estava tendo pesadelos. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. As sombras da pintura pareciam mais definidas, e eu podia jurar que a janela da casa no quadro estava mais escura, como se algo estivesse escondido lá dentro. Uma noite, enquanto estudava na sala, a luz da lâmpada piscou, e o quadro pareceu brilhar por um instante. Quando a luz se estabilizou, o reflexo da janela mostrava claramente uma silhueta com olhos vazios me observando. Levantei-me rapidamente e fui para meu quarto, fechando a porta e tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mas o som de passos voltou, desta vez acompanhados por um leve sussurro que parecia ecoar pela casa: "Você nos vê?" O coração batia tão rápido que mal conseguia respirar. Minha mãe bateu na porta, preocupada, e quando abri, vi que ela estava pálida. Disse que tinha ouvido uma risada baixa, vindo da sala. Naquela noite, decidimos cobrir o quadro com um lençol e movê-lo para o porão. O ar na casa parecia mais leve, mas, ao fechar a porta do porão, ouvi algo que me fez gelar, o som de unhas arranhando a madeira, vindo de dentro. A voz voltou, agora mais clara e insistente: "Não podem me trancar para sempre."
Passamos os dias seguintes evitando falar sobre o quadro, mas sabíamos que algo estava diferente na casa. Objetos se moviam sozinhos, sombras se projetavam em lugares onde não deveriam estar, e o som de passos continuava a ecoar, sempre parando na porta do meu quarto. Um vizinho, curioso sobre nosso comportamento, perguntou sobre o quadro e sugeriu que o levássemos a um antiquário especializado em artefatos incomuns. O homem do antiquário, ao ver a pintura, ficou visivelmente incomodado. Contou que o quadro tinha uma reputação sombria e havia passado de dono em dono, cada um relatando eventos estranhos até finalmente se livrar dele. Disse que a casa na pintura era conhecida como a Casa da Sombra e que, quem possuía a obra, trazia para si as presenças que habitavam a imagem. Desde então, o quadro foi removido e levado para longe, mas o eco das sombras nunca deixou nossa casa completamente. Às vezes, à noite, ainda ouço leve som de passos, e as paredes parecem sussurrar, como se a casa lembrasse do que uma vez abrigou e esperasse pelo dia em que a presença voltasse. História 8. Na música na floresta. Na cidade onde cresci, havia uma floresta densa e antiga que todos diziam ser assombrada. Os moradores mais velhos falavam sobre sons de música que podiam ser ouvidos ao entardecer, ecoando entre as árvores como uma melodia suave e hipnotizante. Diziam que era o som de um violino tocado por um músico perdido que nunca deixou a floresta. Ninguém sabia ao certo de onde vinha a história, mas era suficiente para manter a maioria das pessoas longe do lugar ao cair da noite. Certa tarde, eu e meu melhor amigo, Lucas, decidimos explorar a floresta. Éramos adolescentes e queríamos provar que as lendas eram apenas isso, e lendas. Levamos lanternas e seguimos pela trilha principal, que logo se perdeu entre os troncos altos e as sombras alongadas das árvores. O ar era fresco, mas havia uma estranha calmaria. Não se ouvia o som dos pássaros ou do vento, apenas o leve farfalhar das folhas sob nossos pés. Quando o sol começou a se pôr, a floresta ficou mergulhada em uma penumbra dourada. Foi então que ouvimos uma melodia suave de violino, carregada pelo vento, parecia dançar entre as árvores. Paramos e trocamos um olhar de surpresa. Lucas riu nervosamente, dizendo que devia ser algum morador tocando por perto. Mas o som parecia vir de todos os lados, como se a floresta inteira estivesse cantando. Decidimos seguir a música, que ficou mais alta conforme avançávamos. Quanto mais nos aprofundávamos, mais a floresta parecia se fechar ao nosso redor. As sombras das árvores se moviam de uma maneira estranha, quase como se nos observassem. A melodia ficou mais intensa e, por um momento, juramos ter visto uma figura ao longe, segurando um violino e movendo-se com movimentos rápidos e elegantes. "Ei, quem está aí?" gritei, tentando soar corajoso. A figura parou e, lentamente, virou-se em nossa direção. Mesmo na penumbra, era possível ver que o rosto estava coberto por uma máscara pálida, com traços de um sorriso congelado. Lucas puxou meu braço, dizendo que era hora de voltar, mas antes que pudéssemos nos mover, a música parou, e o silêncio que se seguiu foi esmagador. Um sussurro ecoou entre as árvores: "Venham dançar comigo." As palavras se repetiram em um coro baixo, misturando-se com o som de passos leves que se aproximavam. Olhei ao redor, mas a figura havia desaparecido. No entanto, sombras menores começaram a se mover entre as árvores, como se dançassem ao ritmo de uma música que não podíamos mais ouvir. O pavor tomou conta de nós, e começamos a correr na direção de onde viemos. Os passos e risos ecoavam atrás de nós, como se uma multidão invisível estivesse nos perseguindo. As lanternas balançavam em nossas mãos, projetando luzes e sombras que apenas aumentavam nossa confusão. Quando finalmente avistamos a saída da floresta, a música voltou, mais alta e mais intensa. Parei por um momento e olhei para trás, e vi a figura do músico, com a máscara sorridente, acenando lentamente antes de desaparecer na escuridão. Chegamos em casa ofegantes e em silêncio, incapazes de explicar o que tínhamos visto. Lucas e eu prometemos nunca mais falar sobre aquilo, mas o som da melodia continuava ecoando em minha mente.
Nos dias que se seguiram, moradores relataram ter ouvido a música da floresta, mas ninguém se atrevia a entrar. Até hoje, quando o vento sopra à noite, posso jurar que ouço a melodia de um violino distante, convidando aqueles que ousam a dançar com um músico perdido. E, às vezes, quando a lua está alta e a cidade dorme, vejo sombras dançando na beira da floresta, como se a festa nunca tivesse terminado. História 9, O Diário da Garota Desconhecida. Na casa da minha tia-avó, havia um sótão que sempre me intrigou. Era um lugar empoeirado, cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis amarelados. Quando criança, eu não tinha permissão para subir lá, mas depois que minha tia-avó faleceu e a casa foi deixada para mim, senti que era hora de explorar os segredos que ela guardava. Uma tarde, subi as escadas estreitas que rangiam sob meus pés e empurrei a porta pesada. A luz fraca que entrava pelas frestas do telhado iluminava fileiras de caixas e móveis antigos. Enquanto vasculhava o local, encontrei uma pequena caixa de madeira trancada com um cadeado enferrujado. O cadeado estava quase solto, e com um leve puxão, consegui abri-lo. Dentro, havia um diário de capa de couro, com as bordas das páginas amareladas e um cheiro forte de papel antigo. Comecei a folhear o diário, que continha anotações em uma caligrafia delicada. As primeiras páginas eram repletas de desenhos de flores e descrições do dia a dia de uma garota chamada Laura, que parecia ter vivido na casa muitas décadas antes. Mas, conforme as páginas avançavam, o tom do diário mudava. Ela mencionava ouvir vozes à noite e ver sombras dançando pelo quarto. Uma das últimas páginas estava manchada de tinta, como se a mão da garota tivesse tremido ao escrevê-la. Eles vêm quando a lua está cheia. Sinto que estou sendo observado o tempo todo, dizia a anotação. Uma sensação de frio percorreu minha espinha, e fechei o diário com um estalo. Naquela noite, guardei o diário em uma gaveta do meu quarto e tentei dormir, mas o sono não veio. Por volta da meia-noite, um leve som de passos ecoou pelo corredor. Sentei-me na cama, o coração disparado. Os passos pararam do lado de fora da porta, seguidos por um sussurro fraco, Laura. Levantei-me devagar e fui até a porta, ouvindo com atenção. Quando abri, o corredor estava vazio, mas uma brisa fria passou por mim, arrepiando a pele. A porta do sótão, que eu havia deixado fechada, estava aberta, e uma luz fraca vinha de dentro. Peguei minha lanterna e subi as escadas novamente, cada degrau rangendo como um aviso. Lá em cima, tudo parecia estar como eu havia deixado, exceto pelo diário, que agora estava aberto no meio do chão, com uma página que não me lembrava de ter lido antes. Eles estão aqui, dizia a página, e o desenho de uma figura alta e magra, com olhos vazios, me encarava. A lanterna piscou, e o ar ficou mais frio. Um leve som de risadas infantis ecoou pelo sótão, misturando-se com um sussurro mais grave e arrastado que dizia: Laura não está mais sozinha. Recuei, o medo pulsando em minhas veias. O diário fechou-se sozinho, e o som ecoou pelo espaço como um trovão. Desci as escadas correndo e tranquei a porta do sótão, ofegante. Durante o restante da noite, o som de passos leves e risadas distantes continuaram, como se a casa estivesse cheia de presenças invisíveis. Na manhã seguinte, levei o diário para um especialista em história local, que me contou que a casa pertencia a uma família que desapareceu misteriosamente nos anos 1940. Laura era a filha mais nova, e nunca encontraram vestígios dela ou de seus pais. Desde então, o diário permanece guardado em uma caixa de metal, e a porta do sótão está sempre trancada. Mas, em noites de lua cheia, ainda ouço o sussurro tênue e o som de passos, lembrando-me que a história de Laura ainda ecoa pela casa, esperando ser contada. História 10, A chave do quarto trancado.
Quando comprei minha primeira casa, uma construção antiga no centro da cidade, fiquei encantado com os detalhes da arquitetura. O lugar tinha sido construído no início do século passado e guardava características que contavam histórias de outros tempos: vigas de madeira expostas, vitrais coloridos e um grande lustre de cristal que pendia sobre a escadaria principal. No entanto, havia um quarto no andar superior que sempre permanecia trancado. A chave estava perdida, segundo o corretor, e o cômodo nunca fora usado. Minha curiosidade me fez procurar por aquela chave. Depois de semanas vasculhando gavetas e compartimentos escondidos, finalmente a encontrei em uma pequena caixa de madeira esquecida em um armário no porão. A chave era antiga, com detalhes minuciosos que formavam um padrão de espirais. Com o coração batendo forte, subi as escadas e inseri na fechadura enferrujada. O som da trava se movendo ecoou pela casa vazia. O quarto era empoeirado, com móveis cobertos por lençóis que haviam amarelecido com o tempo. Uma janela com cortinas pesadas deixava entrar uma luz fraca, revelando um velho espelho de moldura dourada que ocupava quase toda uma parede. O ar estava parado, pesado, e um leve cheiro de mofo pairava no ambiente. Enquanto observava o reflexo distorcido no espelho, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. De repente, ouvi um ruído atrás de mim, um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo pelo chão de madeira. Virei-me rapidamente, mas não havia nada além do silêncio. No entanto, no espelho, uma sombra passou rapidamente, como um vulto que se esconde. Meus instintos diziam para sair dali, mas a curiosidade me prendeu. A noite chegou, e eu tentava me distrair, mas o pensamento do quarto e do espelho não saía da minha cabeça. A sensação de que algo estava diferente em casa me perturbava. O som de um leve bater ecoou do andar de cima, como uma porta que balança lentamente. Peguei uma lanterna e subi, cada degrau rangendo sob meu peso. A porta do quarto que eu tinha deixado aberta agora estava entreaberta, movendo-se levemente, como se uma corrente de ar invisível a empurrasse. Ao entrar, a lanterna piscou, e o quarto foi preenchido por uma penumbra inquietante. Olhei para o espelho, e meu reflexo parecia mais pálido, os olhos ligeiramente fundos. Senti um arrepio, e o espelho começou a embaçar lentamente, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Formaram-se palavras, desenhadas por dedos invisíveis: não devia ter entrado. O pavor tomou conta de mim, e comecei a recuar, mas a porta se fechou com um estrondo. A lanterna apagou completamente, e o quarto mergulhou em uma escuridão sufocante. Um sussurro fraco ecoou, uma voz feminina e triste que dizia: ajude-me. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. O ar ficou gelado, e senti como se alguém tivesse passado ao meu lado, um toque frio que me deixou paralisado. Quando a lanterna voltou a acender, o espelho estava limpo, e a porta se abriu sozinha. Corri para fora do quarto, fechando e trancando novamente. No dia seguinte, decidi cobrir o espelho com um lençol e trancar a porta de novo. Mas, à noite, quando o silêncio tomava conta da casa, ainda podia ouvir o leve sussurro ecoando pelos corredores: ajude-me. Desde então, evito passar pelo quarto, mas às vezes, quando o vento sopra e faz as portas baterem, lembro do espelho e da voz que ainda parece me chamar, como se esperasse por alguém que finalmente ouvisse seu pedido. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história. Obrigado por assistir e até o próximo terror.